Tá bonitão hoje. Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela minha vida, minha família. E eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, Senhor, por cada família representada, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. E agora, Senhor, queremos apresentar aqui o pastor Sérgio, que nesta noite, Senhor, ele está com essa missão, Senhor, de ministrar a tua palavra para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, creio que ele já estudou, o Senhor já colocou no coração dele a palavra para ele estar trazendo nesta noite, Senhor. Então, Senhor, nesta noite que ele venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, Senhor, aqui mais e mais, Senhor. E que a partir do momento, Senhor, que ele abrir a sua boca, não seja ele falando, mas o teu Espírito Santo falando através da boca dele, Senhor. Em nome de Jesus, queima agora, Senhor, os lábios dele com a brasa viva do altar. Em nome de Jesus, Pai. E usa ele como um canal de bênção, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus, amém. Cheguei agora porque o meu horário trocou. Esse horário eu vou sair 8h20. E agora todas as vezes eu vou chegar em cima do horário, né? Hoje ainda bati o cartão 10 para as 8, mas tem dia que não vai dar, amém? Então foi por causa disso que eu cheguei nesse horário, amém? Todos estão bem nesta noite? Glória a Deus. Parabéns, Jonathan. Deus é bom. Amém, glória a Deus. Então eu gostaria de abrir a palavra, que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Êxodo 15, 26, amém? Êxodo 15, 26. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Na verdade, Deus me deu uma frase, eu li essa frase tem um tempo atrás, eu guardei ela no celular. E eu vou buscar através dessa frase. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Amém? Então, para ser mais rápido, né, não vou ler o capítulo todo, vou ler do 23 em diante. Amém? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque era amarga, porque isto chamou, e por isso chamou o seu nome de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que a vez de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma lenha, um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordem à nação. Ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos
aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto às águas. Amém? O que me chamou a atenção foi o versículo 26, que fala que Jesus sara, né? Na versão de hoje está Jeová Rafa, né? Que quer dizer, Jeová, eu sou o que sou. Yahvé Rafa, cura e restauração, tornar saudável. Amém? Então ali, vamos recapitular. O povo saiu do Egito, né? Nesse capítulo, e eles deixa eu arrumar aqui. E ali eles passaram por essa situação, né? E de vez eles olharam o que Deus fez e o que Deus ainda estava fazendo, eles começaram a murmurar no capítulo 26. Se nós formos olhar no versículo 20, Miriam dança, né? Ela se alegra com o que passou ali naquele momento. Mas eles não entenderam aí o que Deus estava fazendo. Então eles preferiram murmurar. Por que essa frase, ontem foi tarde? Porque muitas vezes a gente olha o erro de ontem para não consertar hoje. Porque aqui fala que Ele é um Deus restaurador. Aquela água não poderia ser bebida, né? Então, no simples, na linguagem de hoje, diz que Deus manda Moisés pegar um pedaço de pau, que é a lenha, e jogar naquela água, para que ela se torne saudável para beber. E se vocês verem, eles andaram 3 dias para chegar até aquele lugar. E se eles andassem mais de 10 a 15 quilômetros, eles chegavam nas 12 fontes, nas 12 palmeiras, que quer dizer oásis, né? Que quer dizer um lugar bom. Se eles continuassem, mas eles preferiram murmurar, preferiram olhar para a situação ruim. Se eles caminhassem mais um pouco, eles iam estar em um lugar melhor. Mas mesmo assim, Deus quis fazer um milagre na vida deles. Mesmo eles indo do deserto, mesmo eles saindo do Egito, eles vendo o exército de Faraó, né, sendo destruído, vendo os povos à frente, né, com medo, tremendo de medo, pelo povo que ia passar onde eles estavam. O povo à frente deles estava com medo. E muitas vezes a gente não dá valor a Deus. Muitas vezes a gente não requer, não vai atrás daquilo que é importante, né? Atrás daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós temos. E aí eu coloquei assim: Deus tem poder para curar, para restaurar um corpo. Ele pode tornar nossa vida saudável. Mas nós temos que olhar para quem? Moisés ali, ele não teve recurso. O único recurso que Moisés não teve um amigo para ajudar Moisés. O povo acusou Moisés, começou a cobrar de Moisés. O povo começou a oprimir Moisés. Imagina uma multidão querendo beber água. Em vez da multidão ajudar Moisés, a multidão começou a criticar Moisés. A multidão começou a ir contra Moisés. O que vamos beber? E muitas vezes eu e você nos pegamos nessa situação de criticar, de murmurar, sabendo que nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos curou, um Deus que nos sarou, um Deus que quer nos tornar saudável todos os dias. E muitas vezes nós somos críticos demais. De nós queremos ajudar, nós olhamos somente o lado ruim das coisas. Aquele povo olhou aquela água e não creu que Deus poderia fazer um milagre naquele lugar. Eles não olharam para frente, eles olharam somente para o problema. E muitas vezes eu e você olhamos somente para o problema.
Não olhamos tudo que Deus fez lá atrás. Por isso que essa frase me tocou. Tarde foi ontem. Hoje ainda dá tempo. Se hoje ainda dá tempo, amanhã dá mais tempo ainda. E depois de amanhã dá mais tempo ainda. Então você tem que buscar os seus objetivos diante de Deus. Deus, ele fez uma aliança para aquele povo ser totalmente sarado. Ele não trouxe aquele povo para ficar sofrendo. Deus, ele não te trouxe para ficar sofrendo. Mas ele vai colocar algo na tua vida para que nós olhemos para ele. Ele não vai deixar eu e você confortável. Para eu e você tivermos uma vida saudável, curado, nós vamos ter que passar por provas. Aqui diz que ali o Senhor provou aquele povo. Ali o Senhor deu a ordem. Ali o Senhor escreveu as tábuas. E eu e você temos que prestar atenção no que Deus escreve no meu e no teu dia. Nós não podemos ficar olhando a vida do outro. A vida do outro pertence a ele. Se eu não puder ajudar, eu somente tenho que prestar atenção na minha vida, no que Deus tem comigo. Aleluia. Quando eu falo aqui que o povo começou a criticar Moisés, eles ouviram o poder que havia na vida deles, de também clamar, de também orar, de também buscar a Deus, de reconhecer o que Deus tem para fazer. E muitas vezes eu e você se tornamos essas pessoas críticas. Mas Deus te chama para fazer algo maior, de ser um Moisés, fazer um milagre, confiar nele. Nós não podemos ter uma vida curada, saudável, restaurada, se não confiar em Deus. Aleluia. Se não tivermos conectado com Deus. Aí vamos ler o versículo. Ele cura emocionalmente. Salmos 147, versículo 3. Essa aqui que eu vou ler a linguagem de hoje, tá, gente? Ele cura os que têm coração partido, com acreditado ou humildes. Emocionalmente nós temos que estar destruídos diante do Senhor. Nós não podemos chegar altivo, nós não podemos chegar achando que sabemos de tudo. Como que Deus vai me curar se eu não chegar com um problema diante dele? Se eu chegar superficialmente? E ele sabe do que eu e você precisamos, mas ele quer que eu e você confessamos, eu e você chegamos a ele. Devemos reconhecer o poder de Deus e saber que estamos doentes, que precisamos ser curados. Aleluia. Nós devemos reconhecer que nós estamos doentes e devemos ser curados. Porque todos nós, todos os dias, nós temos que ser curados diante do Senhor. Todos os dias nós temos que ser aperfeiçoados diante de Deus. Todos os dias a gente tem que chegar diante desse Deus para ser pessoas melhores. Todos os dias a gente tem que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Porque Ele te chama para algo maior. Se Ele te curar, se Ele te sarar, tu vai fazer as obras dele conforme Ele quer. Tu vai ser atento à voz do Espírito Santo. Nós vamos ser atentos à voz do Espírito Santo. E Ele nos chama para ser curado. Quando Ele tirou o povo do Egito, o povo veio cheio de mazela, irmão. Ele veio
sarando aquele povo, Ele veio curando, Ele veio tirando os vícios, Ele veio tirando os costumes, o modo de comer, o modo de vestir. Durou gerações. E na minha e na tua vida é a mesma coisa. Vai durar dias, vai durar anos, até que nós chegamos ao momento que Deus vem nos recolher, irmão. E você tem que querer ser recolhido pelo Senhor. Você tem que ter esse desejo de querer o Senhor. Cura espiritual, perdão e restauração do pecado. Isaías 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías está falando de Jesus aqui, irmão. Nós somos sarados, nós somos restaurados, nós somos ligados no céu pelo sofrimento de Jesus. E lá em Mateus 8,16, e 17. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que dormiam. É o 17 só. Jesus fez isso por cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Amém? Ele não fala o tipo de enfermidade. A Bíblia não decreta qual é a enfermidade, qual é a doença que Jesus levou. Ele fala que levou as doenças e nossas enfermidades. Nós somos sarados por Jesus. Quando o povo estava no deserto, que não poderia beber aquela água, e Jesus fez aquela água saudável, foi para que aquele povo pudesse beber. E aqui, quando ele morreu na cruz, é para que eu e você pudesse ser sarado e ligado para o céu. Amém. E poder ser ligado por toda a eternidade, irmão. Aleluia. Ali só foi água para beber no momento, só para beber. Naquele momento sentir sede, quando desse 10 passos no deserto, porque eles estavam no deserto. Aquela água eles iam sentir sede. Mas quando ele levou as enfermidades e todas as doenças, foi para que eu e você vivesse no céu, para que nada nos acusasse. Mas nós temos que reconhecer nossas falhas, nossas transgressões diante do Senhor todos os dias. Nós temos que procurar ser curado, ser sarado, ser purificado. Nós merecemos isso. Nós temos o dever de viver isso. Jesus fez isso por mim e por você. Não é algo para que eu e você ficamos em dúvida. É algo para que eu e você viver esse momento de ser curado, de ser sarado. Porque se eu e você fomos sarados, fomos curados, tanto materialmente como espiritualmente, nós vamos viver bem. Nós vamos ter luta, nós vamos ter adversidade, nós vamos ter afrontas, mas nós vamos estar bem dentro de nós mesmos, em paz, tranquilo, ligado com Deus. Agora, se nós estivermos mal emocionalmente, com a mente perturbada, com o coração amargurado, tudo que vir nos abala, tudo que vir vai deixar eu e você estagnado, desconectado.
Mas quando Deus tirou esse povo do Egito, Ele queria tirar o povo da escravidão para viver uma vida com Ele. Fala que aquele povo ia viver na terra prometida. Quando eles passaram pelo mar, os povos que estavam à frente ficaram com medo do que Deus tinha feito com os egípcios. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz que eles afundaram como pedra, que eles afundaram no mar como chumbo. Não tem volta, irmão. E aqueles povos olharam aquilo, ficaram atemorizados. E o povo de Deus mendigando água. O povo de Deus se pegando num copo de água. O que estava fazendo eles vivos não era água, era o próprio Deus que estava permanecendo, cada um deles vivo, deixando que eles vissem a glória de Deus. A água era só um detalhe, irmão. Aquela água amarga era só um detalhe. Se eles tivessem fé, eles iam caminhar. Já que Deus nos passou pelo mar, matou os egípcios, nós vamos caminhar até a fonte de água boa. Não vamos olhar para a água ruim. Muitas vezes nós você paramos no lugar de água ruim e queremos que Deus transforme em água boa, sendo que Deus Ele quer te levar mais adiante. Fala das palmeiras, fala de lugar de repouso, lugar de conforto. As 70 palmeiras, quando tu vê de longe, já se dá um lugar de refresco. E eles pararam no meio do deserto, na água ruim, para reclamar. Se eles tivessem fé suficiente, eles falavam: Moisés, vamos continuar, que o nosso Deus vai dar água boa. Vamos continuar. O que eu estou falando para você aqui, que Deus colocou no meu coração, é que independente da situação, nós temos que continuar para um lugar melhor. A situação ela tem que se transformar em coisas boas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu gosto muito desse versículo, irmão, porque não importa a situação, não importa o lugar, importa o Deus que você serve. Importa a cura que você quer para você. Eu não posso querer a cura pelo irmão Edmilson, pelo pastor Edmilson. Eu não sei o que ele tem. Eu não sei qual é o desejo do coração dele. Eu posso orar: Senhor, realiza todos os desejos do coração do pastor Edmilson. Mas eu não sei o que ele quer intimamente. Eu não sei qual é o desejo, qual é a aflição que ele está passando. Vai ser uma oração vaga. Não é que Deus não vai escutar, mas não é uma oração focada como uma flecha que acerta. E Jesus Ele chama para te curar. Jesus Ele nos chama para nos curar. A cada amanhecer na tua vida é o momento que nós refletimos. Nós estávamos na vigília, a irmã falou do versículo que nós lemos na ceia. Examine o homem, pois a si mesmo, né? Só que não é só na ceia, é todos os dias. E é muito difícil para nós nos analisar todos os dias. Você parar para se analisar todos os dias é muito difícil, irmão. Porque nós olhamos tudo e não olhamos para dentro de nós. Olhamos tudo ao nosso redor, mas ultimamente nós não olhamos para dentro de nós. O que eu tenho que ser sarado? O que eu tenho que ser curado? O que tem que ser restaurado na minha vida? E nessa noite nós estamos falando de um Deus de cura. Um Deus que sarou aquela água, que curou aquela água, que fez aquela água saudável com um simples pedaço de madeira. Um simples pedaço de madeira. Você já viu o trabalho que dá para purificar uma água na Sabesp? Ela não chega totalmente limpa na nossa casa. Se você quer saber, a água da caixa, ela é mais purificada do que a da torneira? Se sua caixa estiver limpa. A água da torneira é mais suja do que a água da caixa. Porque quando a água da caixa está lá parada,
vazamento ainda daqueles produtos que foram jogados. Então tudo que é de impureza na água, tudo que é de impureza na água, ela vai descer para o fundo da caixa d'água. Se você for limpar a caixa d'água, você vai ver a sujeira lá, o barro, o ferrugem que vem das antigas linhas de água. A mesma coisa é você na presença de Deus. Quanto nós mais estamos na presença de Deus, mais as impurezas elas vão sair da nossa vida. Quanto nós mais buscamos a Deus, mais a impureza ela vai sair da minha tua vida. E não adianta eu falar que eu não sou impuro, que eu não sou pecador. Eu sou pecador, irmão. Quem me purifica é o sangue de Jesus. Então todos os dias eu tenho que ficar parado na presença de Deus e saber o que Ele quer. E muitas vezes nós não fazemos isso. Quando fala, se analise o homem a si mesmo, você tem que parar e fazer uma autoanálise. Talvez vai durar 10 minutos, talvez 5 minutos, talvez 1 hora. Quando você começa a refletir, quando você começa a pensar no lado bom, no lado ruim, as palavras boas, as palavras ruins. Mas Deus Ele nos chama para nos sarar completamente. Aquela água diz que aquela água ficou sarada. Sarada para ser bebida. E eu e você nós temos que ser água na vida das outras pessoas. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E eu e você que vamos levar a palavra de Deus. Eu e você que somos flecha para levar a palavra de Deus. Não adianta eu apontar para A e para B. É nós. Somos profetas. Nós somos escolhidos. Nós somos povo de Deus. Nós somos príncipes e princesas. Nós somos bem-aventurados. Nós somos filhos, herdeiros. Você foi chamado para algo extraordinário. Você foi chamado para fazer algo maior. Obras maiores farão. E muitas vezes nós paramos para olhar as coisas ruins. Se você parar e analisar muito tempo, você vai perder tempo. Mas se você parar e fazer uma autoanálise rápida, constante, todos os dias, você não vai. Se você fizer uma autoanálise todos os dias, criar um hábito de se analisar todos os dias, o dia de amanhã você vai se analisar menos tempo. Então você não vai perder tempo. Então você tem que viver aquilo que Deus tem. Deus também pode restaurar a nossa vida em todas as áreas, porque essa é a sua vontade, fazer. Devemos usufruir disso para ter uma vida saudável e restaurada. Eu já falei isso aqui. É dever nosso. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele já tirou o povo do Egito. Ele já te tirou, já me tirou do Egito. Poucos aqui nasceram no berço evangélico. Poucos cresceram. Mas quem está aqui nesta noite está para viver o melhor de Deus. Está com o dever de viver o melhor. Não estou te acusando que você é menor ou maior. Estou falando que você é escolhido para viver o melhor. Mas só vive o melhor quem quer. Só vive o melhor aquele que é determinado. Aquele que foca lá na frente. Eu falei que o povo parou na água ruim. Mas lá na frente estavam as 12 palmeiras. Talvez eles estavam numa descida, num vale, porque não onde tinha água. Geralmente onde forma a água no deserto, um monte de terra de um lado, um monte de terra do outro, e a água para ali do lado, porque é física. A água ela vai para o fundo. Talvez
Se ele subisse a outra montanha de areia do deserto, ele estava no oásis. Ele estava vendo as 70 palmeiras, as 12 fontes. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Muitas vezes nós olhamos o que é ruim, o que é desnecessário, o que não tem qualidade, aquilo que não é de Deus. Mas Deus, ele te chama para você viver aquilo que é dele, aquilo que ele chamou para você ver. Porque só vai ver com os olhos espirituais, irmãos. Não adianta eu e você querer ver as coisas de Deus com os olhos naturais. Não adianta, porque nós não vamos ver. Então nós temos que buscar a presença de Deus para que nós possamos ser mais espirituais, para que nós possamos ver as 12 fontes, as 70 palmeiras. Sabe o que isso significa na minha tua vida? Lugar de descanso, lugar de refresco. Você não tem que parar onde não é lugar que é ruim, você tem que parar em lugar de refresco, lugar bom. Deus, ele chama para lugar bom. Quando ele falou que ia tirar o povo do Egito, ele não falou que ia levar para qualquer lugar. Ele falou que ia levar para uma terra que manda leite e mel. Manda leite e mel. É algo gostoso. Não fala que é para um lugar ruim. Então ele te chama para viver o sobrenatural. Ele te chama para viver neste lugar. Lugar bom, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de abundância. Não chama para viver em lugar de escassez. Ele chama para viver no lugar de abundância. Mas quem escolhe viver na escassez é eu e você, irmão. Quem escolhe viver num momento ruim é eu e você, irmão. Porque mesmo num momento ruim, se você estiver com Deus, é bom. Se você estiver passando na prova, com Deus é bom. Se você estiver passando na prova, com Deus é bom. Sem Deus é treva pura, irmão. O que é mal se torna mais mal. O que é impuro se torna mais impuro. O que não é de comer não se torna milagre na minha tua vida. A água não era saudável, mas eles estavam com Deus. Quem clamou Deus foi um homem, Moisés. E o que eu e você queremos viver com Deus? O que eu e você queremos viver no amanhã? O hoje é tarde. O dia de hoje já foi tarde. O que você viveu de bom, você viveu de bom. O que você usufruiu de Deus hoje, você usufruiu. Se você usufruiu de Deus pouco, é só o de hoje. Se você viveu o melhor de Deus hoje, é o de hoje. Já é tarde, já passou, já é noite. E amanhã eu vou viver o que com Deus? E aqui em Joel 2, eu já estou terminando já. Joel 2, 25. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei em nomes das nuvens de gafanhotos, que com o exército destruíram as colheitas. Aqui fala da nuvem de gafanhotos, né? Quem leu Joel não fala da passagem dos gafanhotos que devorou tudo, né? Falou que ali não tinha nada mais. A plantação dos gafanhotos
veio o cortador, veio o migrador, veio o tipo de gafanhoto que existia, comeu tudo, não tinha nada. E Deus aqui está falando para o povo que vai dar tudo de novo. O que você perdeu? O que você deixou de sonhar? Qual foi a colheita que você não colheu e você parou de plantar? Porque quando Deus fala que vai dar tudo de novo, o povo tem que plantar de novo, irmão. Aqui fala da vinha e das parreiras. Quando fala que o povo vai ter tudo de novo, o povo vai ter que trabalhar de novo, dobrado, irmão. Porque aqui tinha cessado todo tipo de alimento. Todo tipo de alimento tinha cessado na passagem de Joel. Talvez na minha tua vida tenha cessado até mesmo a vontade de orar, até mesmo a vontade de estar perto de Deus. Talvez você falou para você mesmo que você ia parar, mas Deus ele quer te trazer de novo e te sarar, para que você possa clamar o nome dele novamente, para que você possa viver saudável. Ele te chamou nessa noite, não foi à toa. Ele te chamou para te restaurar. Quando fala que ele vai dar de novo, ele não é mentiroso, ele vai te dar de novo. Mas você tem que plantar de novo, você tem que lutar de novo, você tem que ter fé de novo. Você tem que entender que Deus ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver na terra, fazendo a nossa parte, para que Deus venha do céu e faça a parte dele como um milagre. Continua. O povo aqui tinha parado, o povo aqui tinha desistido, mas Deus fala que vai dar tudo de novo. Ele vai te dar tudo de novo, vai me dar tudo de novo. Unção nova, alegria nova, paz nova, abundância, irmão. Essa passagem que eu li aqui não fala somente das águas amargas, mas fala das 12 fontes, irmãos. Você tem que viver nas 12 fontes, não é na uma fonte, é nas 12. Água abundante, sombra ao tempo todo. 70 palmeiras, o sol ele pode passar o dia todo, tem sombra o dia todo, irmão. Isso é Deus na minha tua vida. Tu pode estar no deserto queimando, mas Deus ele vai estar presente como uma palmeira na tua na minha vida. Aleluia. Você não vai queimar, porque Deus é essa palmeira, irmão. Glória a Deus. Deus é essa 12 fonte na minha tua vida. Não fala de uma fonte, fala de 12, para que você não tenha vergonha de falar que Deus vai fazer. E você não vai passar escassez, vai ter água para você beber, vai ter sombra. E na onde tem água tem vida. E na onde tem água tem abundância. E na onde tem água tem libertação, irmão, porque a água ela lava, ela cura. A água ela significa vida. E muitas vezes qual é a água que nós estamos bebendo? Será que nós paramos em Mara ou foi em Elim? Irmãos, para ir até Elim tinha que ter coragem, era mais 15 quilômetros. Os estudiosos dizem que era mais 15 quilômetros, de 10 a 15 quilômetros no deserto. O que ele quer dizer aqui nesse momento? Que mesmo que você beba água, você tem que continuar. Porque o projeto não era nas 12 fontes. O projeto não é em Mar, o projeto é em Canaã. O projeto era Canaã. E o meu do teu projeto não é só viver em abundância aqui. O meu do teu projeto é viver no céu. É não perder a minha tua salvação. É viver eternamente. É buscar a presença desse Deus para que você esteja presente na vida de Jesus. Aleluia. Quando ele vir buscar a noiva, você está pronto, você está saudável, você está curado. Você tem que querer isso. Eu tenho que querer isso. O meu trabalho, a minha vida particular não pode afetar a minha vida com Deus.
A nossa vida particular não pode afetar o nosso comunhão com Deus. Nós temos que estar com Deus que nem a Reginaldi, conectado. Se tirar, apaga. E muitas vezes eu e você deixamos apagar. Deixamos as coisas abafar o que Deus tem na minha e tua vida. Você tem direito de viver isso. Você tem que querer viver isso. Você tem que projetar isso na sua vida. Eu tenho que projetar isso na minha vida. Não adianta eu ficar olhando o que A e B faz. Muitas vezes nós olhamos fulano, ciclano, mas ele é melhor, ele canta, ele toca, ele prega. Não! Eu tenho que olhar o que Deus tem comigo. Qual é a água que eu quero beber? O que eu tenho que ser sarado? O que eu tenho que buscar com Deus? Aqui ele não fala que levou sobre si as enfermidades do Sérgio. Ele foi ferido por mim. Ele foi ferido por nós. Ele levou a minha e a tua enfermidade. Ele foi levado à cruz para que eu e você estivéssemos junto a Ele na eternidade. Para que você vivesse em toda a eternidade. Quando Ele fala que vai restituir, não é só materialmente, mas é espiritualmente. Você tem que buscar a unção, o poder. Você tem que ser ousado, orar, profetizar, marcar a vida de outros com a sua vida, com palavras. A pastora falou lá na vigília isso aí, que nós temos que marcar as vidas de outros com palavras. Isso me marcou também. As nossas palavras, elas têm que marcar. E muitas vezes, o que as nossas palavras marcam? Por bem ou por mal? Mas Deus, essa noite, Ele quer nos sarar. Ele quer nos transformar. Ele quer que essa água amarga que brota lá na tua vida vire água doce, água saudável. Ele quer que você viva bem. Ele quer que eu viva bem. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que não agradam a Deus. Mas Deus, Ele quer o que eu e você olhamos para Ele. Porque essas coisas vão sair do meio do teu caminho. E nessa noite, eu quero te deixar um convite. O que você quer viver com Deus? O que Deus tem feito por ti? Você já parou e já pensou o que Deus tem feito por ti? E você está resmungando? Você já parou para ver as coisas que Deus vai fazer? E você está parado? Porque muitas vezes nós paramos. Você já parou para ver lá na frente o que Deus tem para fazer? Você já colocou na sua visão a mudança que Deus vai fazer? Ou você está olhando para o lugar que você está, para a situação? Ou você está olhando para o lugar onde a água é amarga? Ou você está olhando para um lugar que a água não é saudável? Você vai falar, dali não sai nada. Dali nada presta. Foi a primeira visão do povo quando chegou ali. Quando o povo viu aquele lugar, ele já viu aquele lugar que nada prestava. E nós temos que olhar com os olhos espirituais. Nós temos que olhar o que Deus pode fazer pelaquele lugar, pelaquela situação, pela transformação que Deus pode fazer. O que você precisa ser saudável? O que eu preciso ser saudável? Quando eu falo você, irmão, primeiramente a palavra veio para mim. Primeiramente, estudo
tudo veio para mim. Primeiramente a revelação veio para mim. Então muitas vezes a gente se acha melhor do que os outros, porque nós servimos a Deus, porque nós vamos para a igreja, porque nós oramos, e não fazemos a autoanálise e ver o que tem que ser transformado, o que tem que ser mudado, o que nós precisamos para se achegar mais a Deus. Aleluia. Porque quanto mais eu me analiso, quanto mais eu me olho, quanto mais eu vejo o lado ruim, porque o lado bom, irmão, é normal. O lado bom na minha, na tua vida tem que ser normal, tem que ser natural. Agora o lado ruim não pode ser normal. As palavras que eu falo não pode ser normal. Então nós temos que fazer a autoanálise para que nós melhoramos. Mas não é que nós temos que melhorar para os outros ver. Tenho que melhorar para ninguém ver. Eu tenho que melhorar para que Deus possa ver. Para agradar o coração de Deus. Para ser amigo de Deus. Para que quando eu for orar, a minha oração tenha efeito. Para que quando eu for me prostrar diante de Deus, Ele me vê verdadeiramente que eu sou digno de estar ali. Porque muitas vezes a gente vai só pela misericórdia. Mas Deus, Ele não chamou eu e você para viver pela misericórdia. Ele nos chamou pela graça, para viver pela graça. A misericórdia, como nós vivemos fazendo isso aí, pela misericórdia. Pela misericórdia. Mas não, quando você vive pela graça, favor imerecível, você se torna saudável, você se torna puro, você se torna limpo, íntegro, irrepreensível. Aleluia. E Deus Ele chama nessa noite para que nós possamos melhorar, Glória a Deus. para que nós possamos se achegar mais a Ele e falar: Senhor, se algum caminho torto em mim, tira de mim. Senhor, se alguma coisa que me afasta de Ti, me ajuda a sair desse caminho. Aleluia. Eu não sei qual é a tua vida e qual é a tua situação. Eu sei da minha. Glória a Deus. Eu sei da minha situação. Eu sei daquilo que Deus tem que mudar em mim. Do que eu preciso eu fazer. Eu mudar diante de Deus. Então nessa noite, irmão, Deus Ele está aqui realmente para te sarar. Realmente Ele está aqui para transformar essa água amarga em água doce. Glória a Deus. Essa água impura em água limpa. Essa água inadequada para a água adequada. Água de uma fonte pura que é Deus. Essa água que Ele vai colocar dentro de mim e você é o próprio Deus que vai transformar. E essa água ela tem que jorrar através da tua vida para a vida de outros. Essa água ela tem que favorecer outras vidas. Porque quando eu falo que um rio é onde ele passa a cura na terra, quando eu falo cura na terra, porque muitas vezes a terra está seca, está rachada, e quando o rio passa, vira uma lama, mas depois que ele vai passando, tu consegue ver no fundo do rio, barrento, mas tu consegue ver. E ali vem peixe, vem planta, vem insetos beber. E eu e você tem que ser essas pessoas. Essa água tem que jorrar dentro de mim, de você. Aonde eu e você passar, as pessoas veem algo diferente. As pessoas têm o desejo de falar: eu quero beber da mesma água que a Josi bebe. Eu quero beber da mesma água que o pastor Jorginho bebe. Porque essa água ela transforma, ela purifica, ela traz vida em abundância. Então se você se sente à vontade de vir aqui na frente aqui, de realmente que Deus transforme
a sua vida em alguma área, no sentimento, no coração, alguma coisa que ficou guardada, alguma palavra que ficou machucando, porque isso cria amargura, isso cria dor. Se você está guardando alguma coisa de alguém ou que alguém fez para você, não leve para casa nesta noite. Não leve para casa nada que alguém falou para você, alguma situação que você viveu, mas nesta noite, venha receber dessa água, venha ser sarado por Jesus, venha ser sarado por esse Deus que está aqui nesta noite. Então, gostaria de estar chamando o grupo de louvor, eles vão estar louvando aqui, quem se tira à vontade, os pastores vão estar aqui. Eu gostaria mesmo que você não saísse daqui com o pensamento que você entrou aqui nessa noite, com o rancor que você entrou aqui nessa noite, porque aqui eu falei de perdão, de restauração, de cura emocional. Então, se você crê mesmo na palavra, se você crê que esse Deus está aqui nesse lugar, deixa Ele te lavar, deixa Ele te tocar, porque essa água amarga de Mara, muitas vezes ela está dentro de nós. Muitas vezes ela está num lugar onde nós guardamos somente para mim, para você. Não, eu vou falar só para mim. Mas Deus hoje Ele te pede esse lugar onde essa água está depositada. Essa água não é para você levar para casa. Não é para você levar isso para casa. É para você deixar no altar do Senhor. E nesta noite Ele vai te lavar. Aleluia. E nessa noite você vai ter um encontro real com Deus. E você vai ver o que vai acontecer aonde você passar. Aonde você for, aonde Deus te colocar, aonde você orar, e as coisas vão acontecer, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém?